Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber se está pronto para casar. E se você se fez essa pergunta, é porque uma parte sua sente que talvez você ainda não esteja pronto para o casamento. Cara, não tem vergonha nisso, né? Muito pelo contrário, só pergunta quem tem responsabilidade, quem tem medo de errar feio, quem sabe que casamento é coisa séria. Então você não casa para tapar buraco, né? Nem para fugir da solidão, nem para garantir uma parceira antes que seja tarde demais. Casamento não é um prêmio por você ser um cara legal. Casamento é uma escolha diária, né? É você olhar para uma pessoa só e dizer: é com você que eu vou atravessar o que vier, do bom ao quebrado. Mas antes de pensar em se unir com alguém, você precisa se perguntar: você se sustenta sozinho? Porque não é sobre pagar suas contas, é sobre o que você sente, é entender os seus limites, é ter clareza sobre os seus traumas e estar disposto a tratar esses traumas. Porque se você não sabe lidar nem com o seu silêncio, como é que você vai lidar com o silêncio de outra pessoa morando contigo? Então, você está pronto para dividir espaços, para negociar a rotina, para abrir mão de certos hábitos que hoje você tem porque você mora sozinho? Então, você está pronto para não ter mais o seu quarto, não ter mais o seu tempo, o seu fone de ouvido no volume máximo enquanto a sua companheira vai falar algo importante? Né? Casar é aprender a somar sem perder a conta de quem você é. E aí, isso exige muito mais maturidade do que amor, né? Outro ponto importante: você sabe conversar, né? Não é sobre falar, é sobre saber ouvir sem interromper, sem rebater, sem virar a conversa contra, né? Então, se em cada discussão você precisa ganhar, então você ainda não entendeu que no casamento os dois ganham juntos ou os dois perdem juntos. E quando o tempo apertar, quando o dinheiro faltar, quando a saúde vacilar, você vai conseguir estar ali por inteiro? Porque casamento, cara, é mais sobre os dias difíceis do que propriamente sobre os dias fáceis, né? É sobre pagar boleto com um sorriso amarelo, é sobre ficar calado quando a raiva quer falar, é sobre estar presente quando tudo que você queria era fugir, fugir do problema, por exemplo. Então, casar não é um upgrade do namoro, é outro jogo, né? É uma outra realidade. É compromisso com uma história que ainda vai passar por momentos que você nem imagina, né? E mesmo assim você escolhe ficar. E também é bom perguntar, pô, você admira a pessoa com quem você quer casar? Eu não tô falando só de tesão, afinidade ou tempo juntos. Tô falando de respeito real. Você olha pra ela assim e pensa: pô, se meu filho puxar ela, eu vou ficar em paz? Porque amar é uma coisa, cara. Casar exige honra, meu irmão, mais do que amor, né? Você tá disposto a ser marido de verdade? Ser parceiro, ser leal, ser presente, ser fiel, né? Marido não é o homem da casa, marido é um homem de caráter. É o que sustenta a relação mesmo quando o romantismo passa, né? Quando o sexo diminui, quando o dia a dia vira rotina. Você sabe pedir desculpa, sabe reconhecer um erro, sabe ceder? Ou você ainda tá no modo eu sou assim mesmo? Porque quem casa, cara, com alguém que nunca erra, vai casar com uma bomba relógio, né? Casamento exige gente disposta a ceder, crescer, não ter razão. Você tem propósito, tem direção. Casar sem saber para onde você tá indo é tipo sair. Sabe quando você sai com um tanque vazio e quer viajar? No meio do caminho vai dar ruim, sabe? Você não precisa estar no topo, né? Mas você tem que saber qual é o caminho. E se, pô, casamento com um homem perdido, mano, é peso dobrado pra mulher. Não é sobre estar 100% pronto, é sobre estar consciente do que significa e querer fazer dar certo um dia de cada vez, mano. É sobre saber que vão ter dias de silêncio, de raiva, de cansaço, e mesmo assim você vai escolher continuar. Então, se você ainda está em dúvida, talvez não seja a hora, né? Mas não é porque você não ama, sei lá. Mas o amor sozinho não vai sustentar, né? Então, antes de você dar o passo, você precisa construir uma base, você precisa se cuidar. E aí, quando você estiver pronto para cuidar de alguém, com certeza você vai saber, cara. E aí você vai lá, casa, seja feliz. Mas é super importante que você faça todas essas reflexões, porque o casamento é sobre abrir mão de quem você é sobre abrir mão do seu ego, é sobre, muitas vezes, abrir mão, inclusive, da sua razão, né? Muitas vezes você vai estar certo, mas para evitar o conflito, você vai ter que ceder. Agora, é só você que vai fazer isso? Não, não é só você que vai fazer isso. Então, se você está pensando em casar, já tem alguém, né? Para os que já tem alguém, você precisa, por exemplo, listar essas perguntas que eu fiz aqui, se por acaso você ainda não pensou, e perguntar para ela: cara, você está disposta a tudo isso daqui para casar? Porque a gente vai precisar saber de tudo isso. De repente você não tinha alguém para te falar a realidade do casamento. E acredite, cara, casamento
é extremamente complicado. É muito comum as pessoas se divorciarem quando elas entram num relacionamento mais sério, como o casamento, por exemplo, numa idade jovem, né? E isso aqui explica muita coisa, porque tem imaturidade, tem pensamentos egoístas, tem uma história de vida construída para você, por exemplo, se você for um filho único, imagina quem é filho único entrar num relacionamento. Então você precisa se fazer esses questionamentos e a partir daí você vai perceber se você está pronto ou não. Mas tem essa conversa também com a sua namorada, tá bom? E se você ainda não tem namorada, não tem ninguém em mente ou está flertando com alguém, toma muito cuidado para você não se deixar emocionar e por conta do sexo, por exemplo, escolher casar, tá bom? Tome muito cuidado para você não entrar numa enrascada. Casamento é bênção, mas exige muita responsabilidade, tá bom? Muita responsabilidade mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição, o seu comentário. Você está no canal Diário do Homem Comum. Tá passando aqui na tela outros vídeos para você assistir aqui do canal, caso você queira. Fique à vontade, tá bom? Um forte abraço, eu sou o Léo Sobral.